Avó, desperte! Após anos silenciosa e revela segredo assustador sobre a morte da filha. O barulho feito, porém, era real e penetrante. O rosto do médico se aproximou, mas ele mal deu tempo para perguntas. Estamos felizes que você voltou, ele disse, mas havia uma inquietação em seus olhos. Ela sentiu a urgência dele, uma espécie de aviso. Algo pairava no ar. E Beatriz percebeu que não era apenas sobre a sua saúde. E então, como se um fio mágico tivesse se quebrado, os pensamentos começaram a fluir. Lembranças de Mariana dançavam na mente da avó. Os risos, as alegrias. Mas o que mais a atormentava? Um relacionamento tumultuado. Suas mãos tremiam quando se lembrou de Miguel, o marido de Mariana, que sempre parecia estável. Mas havia algo por trás de seu sorriso. Era um homem de sombras, que escondia mais do que mostrava. E enquanto esses fragmentos de memória se juntavam, uma imagem se formava. Um retrato sombrio de traição e mentiras. Lucas, seu neto, estava determinado a descobrir a verdade sobre a morte da mãe. Ele era um jovem investigador, cheio de energia e uma curiosidade insaciável. O apelo por respostas, no entanto, veio com um preço. Ao percorrer os antigos locais onde Mariana costumava ir, ele se deparou com um ambiente que respirava mistério e cada esquina revelava uma parte do quebra-cabeça. Segredos sussurrados entre as paredes de madeira gasta das casas, olhares furtivos entre os risinhos. A avó, agora um espírito inquieto numa cama de hospital, parecia ter um papel central nessa rede de enganos. Lucas começou a juntar o que parecia um enredo de filme de terror. A traição de Miguel se desdobrava em 1000 narrativas, cada pista recolhida mais sombria do que a anterior. Aquela não era apenas a morte de uma jovem. Havia algo mais profundo, um pacto obscuro que ameaçava toda a comunidade de Campos Verdes. O poder de Beatriz estava despertando, e ela sabia que as consequências poderiam ser devastadoras. E ao fundo, uma sombra se movia, um traidor que havia se infiltrado na família. Alguém que não hesitaria em fazer qualquer coisa para manter a verdade enterrada. Lucas sentiu a pressão crescendo ao seu redor. A busca pela verdade não prometia ser fácil. O amor que ele sentia por sua mãe e avó seria forte o suficiente para enfrentá-los? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava com o coração acelerado. Ele podia sentir a adrenalina percorrendo suas veias enquanto se movia pela casa. Cada passo que dava, cada ruído ao longe o deixava mais inquieto. Ele precisava de respostas e a busca pela verdade o consumia. Mas
Algo no ar estava mudando. As paredes pareciam respirar. Murmúrios da cidade sussurravam como se dissessem: cuidado. Ele arregaçou as mangas e se preparou para confrontar Miguel. Eu preciso falar com você, Lucas disse. A voz firme, mas trêmula. Miguel estava sentado no sofá, os olhos fixos na televisão. Ele virou devagar, um sorriso nervoso no rosto. O que você quer, Lucas? Você sabe o que aconteceu com a minha mãe? Não foi um acidente. Lucas pressionou, sentindo a raiva crescer. Neste instante, o telefone de Miguel começou a tocar. Ele hesitou, olhando para Lucas com uma expressão de conflito. Desculpe, preciso atender isso, disse, levantando-se rapidamente. Mas Lucas não estava disposto a ceder. Não! Você vai me dizer o que realmente aconteceu. A tensão entre os dois era palpável, comum. Fio prestes a se romper. Miguel finalmente atendeu a chamada. Lucas, impetuoso, se aproximou. O desejo de forçar a verdade estava em seu coração. E então, ao ouvir uma voz do outro lado da linha, todo o seu mundo desmoronou. Você tem que acabar com isso, Miguel. Não podemos deixar ninguém descobrir. Beatriz sabe e Lucas está por perto. Lucas congelou. As palavras cortaram como uma faca e ele sentiu o sangue esfriar em suas veias. O quê? Ele se lançou para frente. Quem está aí? O que você está escondendo? Miguel desligou abruptamente, sua expressão mudando de um sorriso nervoso para um desafio. Você não sabe nada, garoto. É melhor ficar fora disso. Mas Lucas não pensava em recuar. Você não pode me intimidar. O que você fez? O que você sabe sobre a morte da minha mãe? Mais uma vez, Miguel hesitou, mas apenas por um segundo. Você não entende. Se a verdade for revelada, tudo vai desmoronar. Você não sabe o que está pedindo. Lucas estava prestes a perguntar mais quando um grito penetrante ecoou pela casa. Era um grito que parecia vir do fundo da alma. Ele reconheceu a voz. Era de Beatriz. Vovó! Lucas correu pro quarto, seu coração batendo descontroladamente. Ao empurrar a porta, ele encontrou Beatriz, com os olhos arregalados, a respiração entrecortada e o rosto pálido. Ela estava apontando para o canto do quarto. Lucas, não olhe! Mas já era tarde demais. O que estava ali fez seu mundo girar. Uma caixa antiga, o tipo que guardava segredos esquecidos, estava aberta. Dentro dela havia fotografias antigas, documentos e algo que fez seus olhos se arregalarem de horror. Uma foto de Mariana, com Miguel ao seu lado. Mas havia mais subtileza nesse sorriso. Era um sorriso que ele nunca havia visto antes, quase sedutor. E embaixo da fotografia, um recorte de jornal. Tragédia em Campos Verdes, acidente ou intenção. Lucas sentiu um nó na garganta. O que é isso? O que você escondeu, vovó? Beatriz não respondeu. O desespero tomou conta. A verdade que ele estava finalmente começando a vislumbrar parecia mais obscura do que havia imaginado. Miguel era parte de algo muito maior, muito mais sombrio. Quem eram aquelas pessoas na foto? E o que significava aquela palavra intenção? Furioso e perdido, Lucas virou-se, prestes a acusar Miguel novamente. Quando? Um outro barulho chamou sua atenção. Um estalo vindo da janela. Ele se virou a tempo de ver uma sombra passando apressadamente. Alguém estava os observando. A adrenalina disparou. Lucas precisava agir, e rápido. A verdade estava prestes a explodir. E ele, a única chave para abrir as portas da dor, iria descobrir até onde estava disposto a ir
para proteger sua família ou destruir tudo ao seu redor. Seria capaz de enfrentar tudo e todos para proteger a memória de sua mãe? A busca por respostas apenas começava, mas com um perigo crescente e uma verdade que ameaçava destroçar não apenas sua família, mas a própria essência de quem ele era. Lucas congelou, o coração disparado. Ele olhou para a caixa. O conteúdo causava vertigem. A foto de Mariana. Com Miguel era perturbadora, mas o que estava prestes a descobrir despedaçava seu mundo. De repente, o telefone tocou de novo. Mas não era Miguel. Era uma mensagem em seu celular. Era de uma pessoa que ele nunca imaginou que o contataria. Lucas, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A mãe de Mariana não morreu em um acidente. Miguel, ele pode estar envolvido em algo muito mais perigoso. Se você quer respostas, venha ao velho armazém nos limites da cidade. Agora, o nome da remetente fez seu estômago revirar. Era Clara, uma amiga de infância. Eles haviam perdido o contato, mas por que ela mandaria uma mensagem agora? E como ela sabia? A urgência da mensagem o puxava como um ímã. "Vovó, aguarde aqui!" ele gritou. Sem olhar para Beatriz, a velha estava pálida, as mãos trêmulas. Ele sentiu que precisava ir. Não podia esperar. Com o coração na boca, saltou do quarto e disparou pela casa. A porta do lado de fora se fechou atrás dele como um baque ressonante. Mas o que ele sentia era um turbilhão. As luzes da cidade eram apenas manchas na escuridão, enquanto ele guiava a sua moto às cegas. O vento frio batia no rosto. Cada pensamento era uma faca. Miguel, Mariana, a caixa e agora Clara. O que ela sabia? As perguntas pulsavam e uma sensação de desespero acompanhava. Quando chegou ao armazém, o silêncio era palpável, como se o lugar respirasse. Ele olhou para os lados, tentando fazer o coração aceitar que ele não estava errado. Sombras dançavam ao seu redor. Clara estava lá, encostada em uma parede, os olhos grandes e assustados. "Você veio", ela disse, mas não era um alívio. Era um prenúncio de pesadelo. "Clara, o que está acontecendo?" Sua voz soou alta no silêncio da noite. "Eu não tenho muito tempo. Precisamos ser rápidos." Ela olhou para a porta. Depois de volta para ele. Miguel envolveu sua mãe em algo perigoso. Elas tinham um segredo. Lucas. Algo que ele não queria que você soubesse. "O que você está falando?" Ele estava confuso. A adrenalina não deixava espaço para a dúvida. Elas planejaram algo juntas antes do acidente. Beatriz e Mariana. "Eu juro, o que eu estou te contando pode arruinar tudo." Miguel não é o homem que todos acreditam. Ele é parte de uma rede. Um barulho ecoou do fundo do armazém, interrompendo-a. Clara congelou, pálida como uma folha de papel. "Precisamos sair daqui!" Lucas gritou, mas já era tarde. A porta se abriu, revelando Miguel e mais duas figuras sombrias atrás dele. Os olhos de Miguel eram um mar de frieza. "Pisou fora de linha, garoto!" Miguel disse, a voz carregada de veneno. "Agora você precisa entender." A tensão estourou como um balão. Lucas olhou para Clara, que estava mordendo os lábios, apavorada. O que ela sabia poderia destruir a família. E quando Miguel se aproximou, Lucas se lembrou da foto, do papel dentro da caixa. "Você não vai machucar ninguém!" Lucas berrou, quase sem voz. Mas Miguel sorriu, e naquele sorriso havia uma frieza que o fez sentir medo. "Você
não tem ideia do que está prestes a acontecer. Ele deu um passo à frente, ameaçador. O jogo só está começando. E então, como se o universo tivesse decidido desfazer tudo, uma explosão ressoou, fazendo o chão tremer. O armazém entrou em colapso ao redor deles. As sombras se tornaram caos. Não havia para onde correr. O que foi isso? Lucas gritou, o pânico tomando conta. A verdade se tornara em um pesadelo. E tudo o que ele pensou saber agora era uma mentira. Em meio ao tumulto, uma única imagem surgiu em sua mente. A caixa, as fotos, o segredo que estava prestes a ser revelado. E em um último esforço, Lucas se lançou para o lado, puxando Clara com ele. O que ele havia descoberto poderia ser a única salvação ou a ruína de tudo. Ele precisava de respostas. Mas a verdade agora estava sob os escombros. E com ela, também estava a segurança de sua família. O chão tremeu sob seus pés e o armazém parecia entrar em colapso, como se a própria estrutura estivesse se contorcendo com o peso dos segredos que guardava. Lucas puxou Clara para trás, seus olhos buscando um escape, mas o caos estava em todos os lados, uma tempestade de destroços e gritos. Miguel avançou, uma sombra ameaçadora em meio à desordem. Você não deveria estar aqui! Ele rosnou, sua voz carregada de raiva e medo. Ele estava mais perto, mais perigoso do que Lucas poderia imaginar. As figuras obscuras atrás dele pareciam prontas para atacar, imóveis como monstros de pesadelo. A adrenalina pulsava nas veias de Lucas. Cada batida do coração ecoando o desejo de lutar ou fugir. Desculpe, Miguel, Clara disse, um tremor na voz. Mas as palavras saíram como um sussurro. Lucas a viu recuar, os olhos grandes, cheios de pavor. Clara! Lucas gritou, a certeza do perigo cortando o ar. Mas em vez de recuar, ela deu um passo à frente. O olhar dela era resoluto, ardente, como se uma nova luz tivesse acendido dentro dela. Lucas, escute, ela disse, a voz intensificando-se. Eu tenho algo para te mostrar, algo que pode mudar tudo. Mas o que poderiam mostrar no meio daquele caos? O que mais poderia existir naquela teia de mentiras? A angústia tomou conta dele. Antes que pudesse reagir, Clara olhou para trás para Miguel. Sua expressão alterada do medo para um foco intenso. Vocês não sabem a verdade que está por trás disso. E foi nesse instante que algo incrível aconteceu. Miguel hesitou, os olhos piscando como se viu em um espelho em que não queria olhar. Clara, cala a boca. Você ainda pode consertar as coisas, ele disse. Mas havia um tremor em sua fala. Consertar? Você está louco? Olha onde isso nos trouxe! Clara gritou. E naquele momento, Lucas percebeu a conexão. Não era apenas um confronto entre eles. Havia algo mais pessoal, algo que os unia. Miguel, o que você esconde dela? Lucas exigiu, a voz firme. Ele sentiu como se todas as respostas que buscava estivessem prestes a emergir. Mas Miguel estava em silêncio, os olhos em Clara. E foi então que ela puxou um pequeno colar do pescoço. Você se lembra disso? Perguntou, a tremedeira agora uma afronta. O colar tinha um pingente que brilhava mesmo na escuridão. A imagem da joia fez Lucas parar. Mariana tinha um colar parecido. Isso pertence à minha mãe. Suas palavras saíram em um sussurro atordoado. Como você? E a verdade caiu como uma pedra em seu estômago. O pânico aumentou.
Um nó doloroso formado por todo o passado que ele acreditou ser verdadeiro. Então, as recordações começaram a vir à tona, sem aviso, misturando-se com a realidade. Foi você, não foi, Miguel? Clara acusou, as emoções à flor da pele. Você e Beatriz estavam juntos. A revelação voou como um raio. A verdade era insuportável. Miguel e Beatriz, envolvidos em algo muito mais profundo do que um simples acidente. O espaço parecia encolher e Lucas mal podia respirar. Não pode ser. Miguel, você também? O rosto de Miguel tornou-se uma máscara de desespero. Você não entende, ele gritou, quase suplicante. Eram tempos diferentes. Eu tentei protegê-la. Naquele momento de fraqueza, algo mudou em sua postura. A dureza desmoronou. Apenas a fragilidade ficou. Mas antes que Lucas pudesse processar o que estava acontecendo, outro estrondo ecoou atrás deles. O teto começou a desabar. Um pedaço de madeira pesada despencou bem ao lado de Clara, fazendo-a se afastar e gritar. Miguel! Lucas gritou, a urgência o impulsionando. O que você fez? O que você esconde de mim? Mas tudo estava se movendo rápido demais. A verdade não estava. A salvo! E uma sombra de um evento mais aterrorizante se aproximava. A estrutura do armazém se tornava instável, enquanto Miguel se preparava para um movimento. A tensão crescia na expressão dele. O silêncio súbito foi interrompido por um grito insuportável que ecoava pelo armazém. Era Beatriz, a avó, e a maneira como chamou por Lucas enviou um arrepio por sua espinha. Lucas, não me deixe sozinha! Ele hesitou apenas um momento. Tudo o que ele achou que sabia estava se desmoronando, e agora a vida da avó estava em perigo. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas em um desfecho catastrófico que ele jamais poderia ter previsto. A verdade estava sob ameaça de desaparecer, enquanto o apocalipse, construído por segredos e mentiras, se aproximava. E Lucas, sentado no centro deste furacão, precisaria decidir quem realmente era. E no meio do caos, uma sombra obscura movia-se, vindo para fazê-lo entender que às vezes quem você ama pode ser o verdadeiro vilão na história. O chão tremeu sob seus pés e o armazém parecia entrar em colapso, como se a própria estrutura estivesse se contorcendo com o peso dos segredos que guardava. Lucas puxou Clara para trás, seus olhos buscando um escape, mas o caos estava em todos os lados. Uma tempestade de destroços e gritos. Miguel avançou, uma sombra ameaçadora em meio à desordem. Você não deveria estar aqui, ele rosnou, a voz carregada de raiva e medo. Ele estava mais perto, mais perigoso do que Lucas poderia imaginar. As figuras obscuras atrás dele pareciam prontas para atacar. Imóveis, como monstros de pesadelo. A adrenalina pulsava nas veias de Lucas. Cada batida do coração ecoando o desejo de lutar ou fugir. Uma das paredes do armazém desabou, levantando poeira e detritos. Lucas sentiu seu coração acelerar. Desculpe, Miguel, Clara disse, um tremor na voz. Mas as palavras saíram como um sussurro. Lucas a viu recuar, os olhos grandes, cheios de pavor. Clara! Lucas gritou, a certeza do perigo cortando o ar. Mas em vez de recuar, ela deu um passo à frente. O olhar dela era resoluto, ardente, como se uma nova luz tivesse acendido dentro dela. Lucas, escute, ela disse, a voz intensificando-se. Eu tenho algo para te mostrar, algo que pode mudar tudo. Mas o que poderiam mostrar no meio daquele caos? O que mais?
Poderia existir naquela teia de mentiras? A angústia tomou conta dele. Antes que pudesse reagir, Clara olhou para trás, para Miguel, sua expressão alterada de medo para um foco intenso. Vocês não sabem a verdade que está por trás disso. E foi nesse instante que algo incrível aconteceu. Miguel hesitou, os olhos piscando como se viu em um espelho em que não queria olhar. Clara, cala a boca! Você ainda pode consertar as coisas, ele disse, mas havia um tremor em sua fala. Consertar? Você está louco! Olhe onde isso nos trouxe! Clara gritou, e naquele momento Lucas percebeu a conexão. Não era apenas um confronto entre eles. Havia algo mais pessoal, algo que os unia. Miguel, o que você esconde dela? Lucas exigiu, a voz firme. Ele sentiu como se todas as respostas que buscava estivessem prestes a emergir. Mas Miguel estava em silêncio, os olhos em Clara, e foi então que ela puxou um pequeno colar do pescoço. Você se lembra disso? Perguntou, a tremedeira agora uma afronta. O colar tinha um pingente que brilhava mesmo na escuridão. A imagem da joia fez Lucas parar. Mariana tinha um colar parecido. Isso pertence à minha mãe! Suas palavras saíram em um sussurro atordoado. Como você? E a verdade caiu como uma pedra em seu estômago. O pânico aumentou. Um nó doloroso formado por todo o passado que ele acreditou ser verdadeiro. Então, as recordações começaram a vir à tona, sem aviso, misturando-se com a realidade. Foi você, não foi, Miguel? Clara acusou. As emoções flor da pele. Você e Beatriz estavam juntos. A revelação voou como um raio. A verdade era insuportável. Miguel e Beatriz envolvidos em algo muito mais profundo do que um simples acidente. O espaço parecia encolher e Lucas mal podia respirar. A tensão aumentou e mais um pedaço do teto desabou, levantando poeira. Lucas, não me deixe sozinha! Gritou Beatriz de algum lugar atrás da cena. A voz dela ecoando de maneira desesperada. Miguel se virou e gritou com ela. Silêncio! Você vai estragar tudo! Nesse instante, uma luz forte rompeu através de uma brecha na parede, como se um novo mundo estivesse se formando. O tremor se intensificou e a estrutura de madeira parecia se contorcer. Clara olhou para Lucas e, com um grito, revelou o que estava. Escondido. A verdade está aqui. O filho de Beatriz. Ele não é seu. É de Miguel. O tempo congelou. As palavras de Clara caíram como uma bomba, reverberando na mente de Lucas. O que você quer dizer? Ele sussurrou, a expressão dele se contorcendo de horror. Tava tudo nas cartas que encontrei. Beatriz e Miguel, eles se envolveram. E Mariana nunca soube. A revelação dela deixou todo mundo sem fala. Miguel, agora um pouco pálido, olhou fixamente para Clara. Cale-se, sua idiota! Você não sabe o que está fazendo! No entanto, Lucas não conseguia processar o que ouvia. Ele olhou para Clara, depois para Miguel. O mundo dele desmoronando, as sombras ao redor se tornaram uma onda de caos. Ele precisava de respostas. A verdade estava a poucos passos. Que ser revelada, mas seria devastadora. Alguma coisa dentro dele quebrou. Qual é a verdade, Miguel? Lucas exigiu, o fogo da indignação e do medo alastrando seu peito. No fundo, ele sabia que a pessoa que o feriria mais poderia ser justamente a pessoa que ele mais amava. E com essa certeza, a estrutura do armazém estava apenas começando a ruir. As paredes faziam um barulho ensurdecedor, os gritos abafados pelo estrondo. Mas a verdadeira explosão estava dentro dele. O colar de Clara brilhava na escuridão. A verdade, endurecida por mentiras, estava a ponto de emergir. E com ela, o destino de sua família seria reescrito.
Ao olhá-los, Lucas se viu preso entre sombras e luz, sem saber o que restaria depois que a poeira assentasse. O que ele escolheria fazer? E mais importante, quem seria seu verdadeiro inimigo? O chão tremeu sob seus pés e o armazém parecia entrar em colapso, como se a própria estrutura estivesse se contorcendo com o peso dos segredos que guardava. Lucas puxou Clara para trás, seus olhos buscando um escape. Mas o caos estava em todos os lados. Uma tempestade de destroços e gritos. Miguel avançou, uma sombra ameaçadora em meio à desordem. Você não deveria estar aqui! Ele rosnou, a voz carregada de raiva e medo. Ele estava mais perto, mais perigoso do que Lucas poderia imaginar. As figuras obscuras atrás dele pareciam prontas para atacar, imóveis como monstros de pesadelo. A adrenalina pulsava nas veias de Lucas, cada batida do coração ecoando o desejo de lutar ou fugir. Uma das paredes do armazém desabou, levantando poeira e detritos. Lucas sentiu seu coração acelerar. Desculpe, Miguel, Clara disse, um tremor na voz, mas as palavras saíram como um sussurro. Lucas a viu recuar, os olhos grandes, cheios de pavor. Clara! Lucas gritou, a certeza do perigo cortando o ar. Mas, em vez de recuar, ela deu um passo à frente. O olhar dela era resoluto, ardente, como se uma nova luz tivesse acendido dentro dela. Lucas, escute, ela disse, a voz intensificando-se. Eu tenho algo para te mostrar, algo que pode mudar tudo. Mas o que poderiam mostrar no meio daquele caos? O que mais poderia existir naquela teia de mentiras? A angústia tomou conta dele. Antes que pudesse reagir, Clara olhou para trás, para Miguel, sua expressão alterada. Avó, desperte! Após anos silenciosa e revela segredo assustador sobre a morte da filha. O barulho feito, porém, era real e penetrante. O rosto do médico se aproximou, mas ele mal deu tempo para perguntas. Estamos felizes que você voltou, ele disse, mas havia uma inquietação em seus olhos. Ela sentiu a urgência dele, uma espécie de aviso. Algo pairava no ar. E Beatriz percebeu que não era apenas sobre a sua saúde. E então, como se um fio mágico tivesse se quebrado, os pensamentos começaram a fluir. Lembranças de Mariana dançavam na mente da avó. Os risos, as alegrias. Mas o que mais a atormentava? Um relacionamento tumultuado. Suas mãos tremiam quando se lembrou de Miguel, o marido de Mariana, que sempre parecia estável. Mas havia algo por trás de seu sorriso. Era um homem de sombras, que escondia mais do que mostrava. E enquanto esses fragmentos de memória se juntavam, uma imagem se formava. Um retrato sombrio de traição e mentiras. Lucas, seu neto, estava determinado a descobrir a verdade sobre a morte da mãe. Ele era um jovem investigador, cheio de energia e uma curiosidade insaciável. O apelo por respostas, no entanto, veio com um preço. Ao percorrer os antigos locais onde Mariana costumava ir, ele se deparou com um ambiente que respirava mistério, e cada esquina revelava uma parte do quebra-cabeça. Segredos sussurrados entre as paredes de madeira gasta das casas, olhares furtivos entre os risinhos. A avó
agora um espírito inquieto numa cama de hospital, parecia ter um papel central nessa rede de enganos. Lucas começou a juntar o que parecia um enredo de filme de terror. A traição de Miguel se desdobrava em 1000 narrativas, cada pista recolhida mais sombria do que a anterior. Aquela não era apenas a morte de uma jovem. Havia algo mais profundo, um pacto obscuro que ameaçava toda a comunidade de Campos Verdes. O poder de Beatriz estava despertando, e ela sabia que as consequências poderiam ser devastadoras. E ao fundo, uma sombra se movia, um traidor que havia se infiltrado na família. Alguém que não hesitaria em fazer qualquer coisa para manter a verdade enterrada. Lucas sentiu a pressão crescendo ao seu redor. A busca pela verdade não prometia ser fácil. O amor que ele sentia por sua mãe e avó seria forte o suficiente para enfrentá-los? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava com o coração acelerado. Ele podia sentir a adrenalina percorrendo suas veias enquanto se movia pela casa. Cada passo que dava, cada ruído ao longe o deixava mais inquieto. Ele precisava de respostas e a busca pela verdade o consumia. Mas algo no ar estava mudando. As paredes pareciam respirar. Murmúrios da cidade sussurravam como se dissessem: cuidado. Ele arregaçou as mangas e se preparou para confrontar Miguel. Eu preciso falar com você, Lucas disse, a voz firme, mas trêmula. Miguel estava sentado no sofá, os olhos fixos na televisão. Ele virou devagar, um sorriso nervoso no rosto. O que você quer, Lucas? Você sabe o que aconteceu com a minha mãe? Não foi um acidente. Lucas pressionou, sentindo a raiva crescer. Neste instante, o telefone de Miguel começou a tocar. Ele hesitou, olhando para Lucas com uma expressão de conflito. Desculpe, preciso atender isso, disse, levantando-se rapidamente. Mas Lucas não estava disposto a ceder. Não! Você vai me dizer o que realmente aconteceu. A tensão entre os dois era palpável, comum. Fio prestes a se romper. Miguel finalmente atendeu a chamada. Lucas, impetuoso, se aproximou. O desejo de forçar a verdade estava em seu coração. E então, ao ouvir uma voz do outro lado da linha, todo o seu mundo desmoronou. Você tem que acabar com isso, Miguel. Não podemos deixar ninguém descobrir. Beatriz sabe e Lucas está por perto. Lucas congelou. As palavras cortaram como uma faca e ele sentiu o sangue esfriar em suas veias. O quê? Ele se lançou para frente. Quem está aí? O que você está escondendo? Miguel desligou abruptamente, sua expressão mudando de um sorriso nervoso para um desafio. Você não sabe nada, garoto. É melhor ficar fora disso. Mas Lucas não pensava em recuar. Você não pode me intimidar. O que você fez?
O que você sabe sobre a morte da minha mãe? Mais uma vez, Miguel hesitou, mas apenas por um segundo. Você não entende. Se a verdade for revelada, tudo vai desmoronar. Você não sabe o que está pedindo. Lucas estava prestes a perguntar mais quando um grito penetrante ecoou pela casa. Era um grito que parecia vir do fundo da alma. Ele reconheceu a voz. Era de Beatriz. Vovó! Lucas correu pro quarto, seu coração batendo descontroladamente. Ao empurrar a porta, ele encontrou Beatriz, com os olhos arregalados, a respiração entrecortada e o rosto pálido. Ela estava apontando para o canto do quarto. Lucas, não! Não olhe! Mas já era tarde demais. O que estava ali fez seu mundo girar. Uma caixa antiga, o tipo que guardava segredos esquecidos, estava aberta. Dentro dela havia fotografias antigas, documentos e algo que fez seus olhos se arregalarem de horror. Uma foto de Mariana, com Miguel ao seu lado. Mas havia mais subtileza nesse sorriso. Era um sorriso que ele nunca havia visto antes, quase sedutor. E embaixo da fotografia, um recorte de jornal. Tragédia em Campos Verdes, acidente ou intenção. Lucas sentiu um nó na garganta. O que é isso? O que você escondeu, vovó? Beatriz não respondeu. O desespero tomou conta. A verdade que ele estava finalmente começando a vislumbrar parecia mais obscura do que havia imaginado. Miguel era parte de algo muito maior, muito mais sombrio. Quem eram aquelas pessoas na foto? E o que significava aquela palavra intenção? Furioso e perdido, Lucas virou-se, prestes a acusar Miguel novamente. Quando? Um outro barulho chamou sua atenção. Um estalo vindo da janela. Ele se virou a tempo de ver uma sombra passando apressadamente. Alguém estava os observando. A adrenalina disparou. Lucas precisava agir, e rápido. A verdade estava prestes a explodir. E ele, a única chave para abrir as portas da dor, iria descobrir até onde estava disposto a ir para proteger sua família, ou destruir tudo ao seu redor. Seria capaz de enfrentar tudo e todos para proteger a memória de sua mãe? A busca por respostas apenas começava, mas com um perigo crescente e uma verdade que ameaçava destroçar não apenas sua família, mas a própria essência de quem ele era. Lucas congelou, o coração disparado. Ele olhou para a caixa. O conteúdo causava vertigem. A foto de Mariana. Com Miguel era perturbadora, mas o que estava prestes a descobrir despedaçava seu mundo. De repente, o telefone tocou de novo. Mas não era Miguel. Era uma mensagem em seu celular. Era de uma pessoa que ele nunca imaginou que o contataria. Lucas, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A mãe de Mariana não morreu em um acidente. Miguel, ele pode estar envolvido em algo muito mais perigoso. Se você quer respostas, venha ao velho armazém nos limites da cidade. Agora, o nome da remetente fez seu estômago revirar. Era Clara, uma amiga de infância. Eles haviam perdido o contato, mas por que ela mandaria uma mensagem agora? E como ela sabia? A urgência da mensagem o puxava como um ímã. Vovó, aguarde aqui! Ele gritou. Sem olhar para Beatriz, a velha estava pálida, as mãos trêmulas. Ele sentiu que precisava ir. Não podia esperar. Com o coração na boca, saltou do quarto e disparou pela casa. A porta do lado de fora se fechou atrás dele como um baque ressonante. Mas o que ele sentia era um turbilhão.
As luzes da cidade eram apenas manchas na escuridão, enquanto ele guiava a sua moto às cegas. O vento frio batia no rosto. Cada pensamento era uma faca. Miguel, Mariana, a caixa e agora Clara. O que ela sabia? As perguntas pulsavam e uma sensação de desespero o acompanhava. Quando chegou ao armazém, o silêncio era palpável, como se o lugar respirasse. Ele olhou para os lados, tentando fazer o coração aceitar que ele não estava errado. Ash. Sombras dançavam ao seu redor. Clara estava lá, encostada em uma parede, os olhos grandes e assustados. Você veio, ela disse, mas não era um alívio. Era um prenúncio de pesadelo. Clara, o que está acontecendo? Sua voz soou alta no silêncio da noite. Eu não tenho muito tempo. Precisamos ser rápidos. Ela olhou para a porta. Depois de volta para ele. Miguel envolveu sua mãe em algo perigoso. Elas tinham um segredo. Lucas. Algo que ele não queria que você soubesse. O que você está falando? Ele estava confuso. A adrenalina não deixava espaço para a dúvida. Elas planejaram algo juntas antes do acidente. Beatriz e Mariana. Eu juro, o que eu estou te contando pode arruinar tudo. Miguel não é o homem que todos acreditam. Ele é parte de uma rede. Um barulho ecoou do fundo do armazém, interrompendo-a. Clara congelou, pálida como uma folha de papel. Precisamos sair daqui! Lucas gritou, mas já era tarde. A porta se abriu, revelando Miguel e mais duas figuras sombrias atrás dele. Os olhos de Miguel eram um mar de frieza. Pisou fora de linha, garoto! Miguel disse, a voz carregada de veneno. Agora você precisa entender. A tensão estourou como um balão. Lucas olhou para Clara, que estava mordendo os lábios, apavorada. O que ela sabia poderia destruir a família. E quando Miguel se aproximou, Lucas se lembrou da foto, do papel dentro da caixa. Você não vai machucar ninguém! Lucas berrou, quase sem voz. Mas Miguel sorriu, e naquele sorriso havia uma frieza que o fez sentir medo. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Ele deu um passo à frente, ameaçador. O jogo só está começando. E então, como se o universo tivesse decidido desfazer tudo, uma explosão ressoou, fazendo o chão tremer. O armazém entrou em colapso ao redor deles. As sombras se tornaram caos. Não havia para onde correr. O que foi isso? Lucas gritou, o pânico tomando conta. A verdade se tornara em um pesadelo. E tudo que ele pensou saber agora era uma mentira. Em meio ao tumulto, uma única imagem surgiu em sua mente. A caixa, as fotos, o segredo que estava prestes a ser revelado. E em um